Eis que lhes escrevo para apresentar a estreia 2011. Penso que irão gostar do presente, pelo valor que a estreia tem em nossa tradição salesiana desde Dom Bosco, pelo tema relativo à nossa vida, à nossa missão e à nossa capacidade de ajudar a descobrir que a vida é vocação, e também pelo momento que vivemos como igreja e família salesiana, sobretudo no Ocidente. Depois de convidar a família salesiana a empenhar-se pela evangelização, o reitor Mor faz agora um veemente apelo a que se proponha aos jovens tornar-se discípulos e apóstolos de Jesus. Para a missão salesiana, evangelização e vocação constituem um binômio inseparável. A evangelização só é autêntica quando desperta vocações e projetos de vida evangélica. O chamado dos apóstolos contado nos evangelhos mostra que a vocação é um encontro, uma relação pessoal de amizade que enche o coração e transforma a vida. É um desafio hoje, sobretudo no contexto ocidental, propor aos jovens a vocação cristã e projetos de vida apostólica, religiosa, sacerdotal. A estreia deste ano é um convite a sentir, testemunhar e a propor alegria que nasce da vida em Cristo. Proponho-lhes, para ajudar, um percurso de reflexão em torno de 3 núcleos temáticos que considero importantes para motivar um ulterior e qualificado trabalho vocacional. O primeiro passo é, como gosto de dizer, voltar a Dom Bosco. Julgo importante conhecer a sua experiência, para descobrir os critérios e atitudes que caracterizam a sua ação, e assim iluminar o nosso empenho vocacional. Dom Bosco viveu num ambiente e cultura pouco favoráveis, contrários até ao desenvolvimento das vocações eclesiásticas e em crescente contraste com a Igreja. A liberdade de culto e a ativa propaganda protestante desorientavam o povo simples, sublinhando uma imagem negativa da Igreja, do Papa, do clero. Criara-se no povo, sobretudo nos jovens, um clima impregnado de ideias liberais e anticlericais. Dom Bosco não desanimava. Procurava descobrir possíveis sinais de vocação nos jovens que encontrava. Punha-os à prova entre os colegas e os acompanhava num caminho de crescimento, isto é, colaborava com o dom e a graça de Deus. A sua ação visava elementos bem precisos. Empenhava-se por formar um ambiente em que a proposta vocacional pudesse ser favoravelmente acolhida e em seguida amadurecida. Nutria uma verdadeira cultura da vocação, caracterizada pela presença no meio dos jovens, pelo seu testemunho feliz, por um clima de família que abria os corações. Para alimentar essa cultura,
Dom Bosco propunha uma forte experiência espiritual, alimentada por uma simples, mas constante piedade sacramental e mariana, e pelo apostolado entre os colegas, vivido com entusiasmo e disponibilidade. O seu segundo elemento era o acompanhamento espiritual. Sua ação variava segundo se tratasse de jovens ou adultos, de aspirantes ou à vida eclesiástica ou à vida religiosa, ou simplesmente à vida de bons cristãos e honestos cidadãos. Era um diretor de espírito sagaz e prudente, animado por um intenso amor à Igreja. É o que nos ensina Dom Bosco. Viver com alegria e entusiasmo a nossa vocação e propor a jovens e adultos, a homens e a mulheres, a vocação salesiana como resposta adequada ao mundo de hoje e como projeto de vida capaz de contribuir positivamente para a renovação da sociedade. Vimos como Dom Bosco procurava criar em seu derredor um ambiente, ou melhor, uma cultura vocacional. O segundo núcleo temático do comentário da estreia ajuda-nos a compreender o que seja e em que consista uma cultura vocacional. Falar de cultura vocacional é importante, porque às vezes nos deparamos com divergências de pensamentos e ação entre indivíduos e comunidades de referência. Uma cultura exige mentalidade e atitudes compartilhadas por uma comunidade que vive, testemunha e propõe, de modo uníssono, os valores cristãos. Não pode ser delegada à ação isolada de alguém que atua em nome dos outros. A cultura vocacional requer o emprego sistemático e racional das energias de uma comunidade. Os conteúdos que ela desenvolve se referem a 3 áreas: a antropológica, a educativa e a pastoral. A primeira ajuda a compreender como a pessoa humana seja intrinsecamente permeada pela perspectiva da vocação. A segunda, abrindo a relacionalidade, favorece a proposta de valores congeniais, a vocação. A terceira área atenta para a relação entre vocação e cultura objetiva e tira conclusões operativas para o trabalho vocacional. Toda ação ou pensamento se baseia numa imagem de pessoa, espontânea ou reflexa, que orienta o nosso falar e agir. Isso também acontece na área educativo-pastoral. O cristão desenvolve a sua imagem de pessoa elaborando a própria experiência e a sua compreensão à luz da fé. A revelação cristã não se sobrepõe à experiência humana, revela-lhe antes o seu sentido mais profundo, definitivo. Nesta perspectiva, a vocação não é um a mais, só concedido a poucos, e sim uma visão da existência humana caracterizada pelo chamado. Uma primeira tarefa da cultura vocacional é, portanto, a de elaborar e difundir uma visão da existência humana entendida como chamado e resposta. Visto que o ser humano faz parte de um tecido de relações, a cultura vocacional deve ajudar a prevenir no jovem uma concepção subjetivista da existência, que o levaria a fazer-se centro e medida de si mesmo, e a conceber a realização pessoal como defesa e autopromoção, e não como abertura e doação. A vida não é só abertura aos outros, vivida como relacionalidade cotidiana. É também abertura à transcendência, que mostra o ser humano como um mistério que só Deus pode explicar,
e que só Cristo pode satisfazer. A unicidade da existência pede que se aposte naqueles valores importantes que se devem encarnar nas opções feitas. Os jovens, à medida que evoluem, jogam o próprio sucesso num projeto e qualidade de vida. Uma cultura vocacional deve promover o crescimento e as opções de uma pessoa relativamente ao bonum, ao verum, ao pulcrum, em cujo acolhimento consiste a sua plenitude. Descobrir e acolher a vida como dom e tarefa é mais um empenho da cultura vocacional. A vocação é uma definição que a pessoa dá à própria existência, percebida como dom e apelo, guiada pela responsabilidade, projetada com liberdade. Relendo a Escritura, descobre-se como o dom da vida contém um projeto que se vai manifestando através do diálogo consigo mesmo, com a história e com Deus, e exige uma resposta pessoal. A imagem mais forte na Escritura é da aliança entre Deus e o seu povo, aliança que a pessoa deve assumir como projeto de vida, guiada pela palavra que a interpela. Para dar vida a uma cultura vocacional é necessário promover algumas atitudes que nem sempre a cultura contemporânea aprecia, favorece e retamente interpreta. A busca de sentido nos eventos e nas coisas, mas educar-se a isso pode exigir tempos longos. A abertura à transcendência, a acolhida do mistério e do sagrado, a reflexão e a opção religiosa, é descobrindo os limites do humano que se transpõe àqueles do visível e do racional. A aquisição de uma mentalidade ética que saiba orientar-se para o bem e recusar o mal, fundada mais nos valores do que nos meios. Essa mentalidade visa a qualidade humana do indivíduo e da comunidade. Adquirir uma visão projetual que, organizando recursos e tempos, saiba orientar a vida para ideais condignos. E, por fim, empenhar-se na solidariedade que mobiliza e educa para o serviço que vai plasmando a pessoa enquanto se dedica aos outros. Após indicar as tarefas e atitudes de uma cultura vocacional, creio que seja importante analisar alguns aspectos que é preciso ter presentes na animação e na proposta vocacional. Promover uma cultura vocacional, sobretudo através da pastoral juvenil, educar ao amor, à castidade, à oração, cuidar do acompanhamento pessoal, valorizar a centralidade da consagração religiosa na missão salesiana, fazer do movimento juvenil salesiano um lugar vocacional privilegiado. Esses aspectos, que constituem o terceiro núcleo temático do comentário à estreia, tornam-se sugestões operativas para os vários grupos da família salesiana e as realidades locais.